Olá, tudo bem? Continuando a nossa proposta de comentarmos os enunciados dos tribunais superiores, trago agora o enunciado de número 455 do STJ, o qual trata sobre processo penal, especificamente sobre aspectos do artigo 366 do CPP. Então, diz o enunciado que a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente um mero decurso do tempo. Esse enunciado de 2010 se preocupa com a situação em que o réu, citado por edital, não comparecendo ou não constituindo advogado, nós temos a suspensão do processo, bem como do prazo prescricional, podendo haver então a produção antecipada de provas. A preocupação aqui é que, para que haja essa decisão, uma decisão acautelatória que visa a efetividade da prestação jurisdicional, ela está restrita a situações de urgência. E o argumento, o fundamento do mero decurso do tempo não satisfaz esse requisito. Sabemos que, com base na Constituição Federal, artigo 93, inciso 9, as decisões judiciais precisam ser motivadas. O STJ entende que não há uma motivação idônea a alegar simplesmente de forma genérica o decurso do tempo, no caso da suspensão do processo. Olha o que diz o artigo 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Essa questão foi comentada no outro vídeo que trata do enunciado 415. Continua o artigo. Podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto no artigo 302. Tanto em relação à decretação da prisão preventiva, como em relação à decisão que determina a antecipação de provas, produção antecipada, não há que se falar no fato, apenas no fato do decurso do tempo ou no fato do réu estar desaparecido. Isso não justifica, não fundamenta. Há necessidade de uma fundamentação concreta. Ok? Entendido isto, vamos aprofundar um pouco mais acerca da prova testemunhal. A prova testemunhal poderia ser encaixada nesse conceito, nessa ideia de urgência? De acordo com o artigo 225 do CPP, parece-nos que sim. Diz o artigo: se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou por enfermidade ou por velhice, em esperar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Então, nesse caso, se encaixando a situação no previsto no 225, há que se falar em antecipação das provas, de forma fundamentada. Outra questão interessante é, se as testemunhas forem policiais, o fato de serem policiais, ou seja, essa questão não está prevista no artigo 225, o fato de serem policiais justificaria a oitiva como prova antecipada no caso da suspensão do processo? Uma vez que os policiais lidam diariamente com inúmeras ocorrências, de forma que, com o decurso do tempo, poderia haver uma confusão nas memórias, uma mescla de memórias, atrapalhar o seu depoimento? O STJ entende que é possível, pelo fato da testemunha ou testemunhas serem policiais, essa oitiva ser antecipada, com base nesse argumento. O STF, por sua vez, e no caso do STJ, cito aqui um julgado de 2020, da sexta turma, o HC 128.325. No caso do STF, não há uma decisão fixa sobre esse ponto. Nós temos decisões admitindo, com base nesse argumento, a oitiva da prova testemunhal envolvendo policiais, de forma antecipada, mas temos também negando. Cito, inclusive, duas decisões da segunda turma. Uma não admitindo, de 2015, HC 130.038, e uma decisão admitindo, de 2016 também, da segunda turma, HC 135.386. Ok? Pois bem, e com isso encerro essa breve análise desse enunciado importante, 455, que determina que no caso da suspensão do processo, com base no artigo 366 do CPP, a produção de prova antecipada e também a decretação de prisão preventiva deve ter como lastro, como fundamento,
algo concreto que demonstre a urgência, algo que venha atrapalhar a efetividade, ameaçar a efetividade da prestação jurisdicional, não sendo cabível aqui alegar simplesmente o decurso do tempo. Ok? Muito bem. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo e comentá-lo. Agradeço por estar inscrito em nosso canal e até o nosso próximo vídeo.